Paz do Senhor, igreja, que Deus abençoe a vida, que Deus abençoe os caminhos, os sonhos, os projetos de vocês nessa terça-feira, em nome do Senhor Jesus, né? Que para a honra e a glória dele seja uma terça abençoada, que nessa noite de terça seja uma noite cheia da presença de Deus, né? Que Deus ele venha te fortalecer e te renovar a cada manhã, a cada dia, a cada momento. E nessa terça-feira eu queria meditar com vocês buscando intimidade, profundidade com Deus, né? Irmãos, é muito lindo a gente aprender que é a palavra de Deus que vai ser o nosso sustento, a nossa força. É a palavra de Deus que muda a nossa vida, que restaura a nossa vida. É a palavra de Deus que nos dá um norte, uma direção. É a palavra de Deus que traz toda a mudança que nós necessitamos, toda a correção. A palavra de Deus é o manual da nossa vida. O cristão que não pratica, não medita a palavra de Deus é um cristão fraco, vulnerável. Nós devemos buscar cada dia mais intimidade com Deus. A intimidade de conhecê-lo, de ouvi-lo, de senti-lo. E através da palavra dele, buscar conhecer, né? Ter o seu caráter, os seus valores. E hoje, esta terça-feira, eu queria meditar numa palavra com vocês que está no livro de Ruth, no capítulo 3, em nome de Jesus. Na minha Bíblia vem dizendo assim, na tradução NVI, né? Na eira de Boaz. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lugar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas, com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando a cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa. Desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele dirá a você o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se, sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou nobres, né? Jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei de você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor, que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã.
ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear, para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso, traga-me o manto, que você está usando, e segure. Ela o segurou, e o homem despejou nele 6 medidas de cevada, e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito, e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa passagem de Ruth aqui ela é muito linda, né? Ruth, para quem sabe, é nora de Noemi, né? E ela perdeu o marido e ela decidiu voltar com Noemi para a terra de Israel, ela mesmo sendo de um povo estrangeiro, né? E decidiu servir a Deus junto com a sua sogra e não abandoná-la na velhice, né? Esse ato foi nobre. Só que Noemi ela estava preocupada com o futuro de Ruth. E ela falou que precisava que Noemi se garantisse, casasse, ela tinha essa preocupação. E Boaz era parente próximo do filho de Ruth, de Noemi, que morreu. E o que acontece? Ele podia resgatá-la, que na tradição do povo hebreu era assim, né? Um parente podia se casar, requerer, né? O irmão, um parente mais próximo, isso ia de grau de parentesco, né? Para se casar com a viúva. E Boaz, ele era um homem íntegro, né? Um homem honesto, e é isso que nós vamos ver aqui hoje, até para falar um pouquinho sobre o caráter do cristão, né? Falar um pouquinho sobre que o cristão ele não se aproveita da fraqueza do seu próximo, da necessidade do momento. Pelo contrário, o cristão, quando vê o seu próximo numa situação adversa ou numa luta, ele não é um peso, ele tem que ser uma solução. E assim foi Boaz, né? Então o que aconteceu? Noemi instruiu a Ruth a fazer tudo aquilo que era da tradição, que era do povo, tudo que é humano. Só que no final ela falou: mas esse homem, ele vai te direcionar o que você fazer. Quer dizer, Ruth ela fez tudo que a sogra pediu. Ela se arrumou, se limpou, pôs as suas melhores vestes, se perfumou. E quando ela foi à eira, lá onde eles estavam, né, trabalhando tudo, ela ficou ali quieta, sem ser reconhecida. E quando Boaz já tinha comido e bebido e foi se deitar, ela fez o que Ruth a ordenou, né? Que é o que? Vai lá, descubra os pés dele, deite-se aos pés dele. Você vê que Ruth não falou para ela: ó, vai lá e aproveita que ele bebeu e ele está alegre e está cansado do trabalho, e aproveite da situação, minha filha, e deite-se com ele. Não. Ruth falou assim: ó, deite-se aos pés dele. E foi que Noemi fez, descobriu e deitou aos pés. Quer dizer, demonstrando uma servidão, né, um respeito, uma mulher que queria cuidar do homem mais do que fisicamente. E o que acontece? A Bíblia vem relatando que Boaz, né, depois de terminar de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se, né? E aí ele acorda no meio da noite e encontra aquela moça bonita, perfumada, arrumada aos pés dele. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, o valor de um cristão, né? Primeiro, Ruth nós sabemos, né, que é uma moça, serva do Senhor, que decidiu escolher
servir a Deus, mesmo não sendo do povo de Deus, e viver da forma que agrada a Deus. Era uma mulher, como Boaz falou, virtuosa, né? Honesta, glória a Deus. E um homem de verdade, ele procura uma mulher assim, né? Uma mulher honesta, virtuosa, né? Responsável. Hoje no mundo tá difícil de encontrar jovens assim, né? Que tenham os valores de Ruth, né? A lealdade de Ruth, a fidelidade de Ruth. Mas ainda existe bastante. E eu creio nisso em nome de Jesus. E o que acontece? Boaz, quando ele acorda no meio da noite, eu imagino, né, o homem que ele come, bebe, festeja, às vezes no meio da madrugada a gente acorda mesmo, né, para ir ao banheiro, tudo. Eu imagino o Boaz acordando de repente, vendo uma mulher aos pés dele, cobrindo os pés dele, aquecendo os pés dele, né, não se aproveitando dele porque, né, pela situação dele já está alegre. E olha só o que acontece. A Bíblia vem dizendo, né, que Boaz ele se assustou, né, e ele perguntou: quem é você? Perguntou Boaz. Aí Ruth, ela responde: sou sua serva, disse ela. Estende a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Quando Boaz ele acorda, ele fala assim: quem é você? Aí ela fala assim: sou Ruth, né? Aí ela fala assim: ó, estende sua capa e me resgate, né? E aí Boaz ele vai, olha só, Ruth, ela naquele momento ela mostra a fragilidade e a necessidade dela. Ela não ficou enrolando, né? Ela falou o propósito, ela falou: ó, eu preciso ser resgatada, né? E muitas das vezes, às vezes a gente perde a bênção por ficar enrolando, ficar contando historinha. Não vá lá no ponto que você necessita, o que você deseja. Isso é com Deus, né? Às vezes você se ajoelha aos pés do Senhor e fica lá: Senhor, não sei que lá, não sei que lá. Meu, fala para Jesus, fala: Senhor, eu preciso ser resgatado. Eu estou vivendo um momento difícil, eu estou preocupado, eu não sei do meu futuro e o que tem acontecido não é bom. Me resgata, Senhor. Resgata a minha essência, seja o meu porto seguro. Estende a sua capa, né, a sua bondade para comigo. Assim como Ruth fez para Boaz, que era homem de Deus, nós como igreja temos que estar aos pés do Senhor e falar: Senhor, estende sua capa sobre mim, me resgata, me guarda, me cuida, me protege, seja o meu noivo, aquele que eu vou depender. O Senhor é o meu porto seguro. O Senhor, para mim, é o meu resgatador, né? Jesus é o nosso resgatador. Glória a Deus. Então, às vezes, quando nós estamos aos pés do Senhor, nós ficamos ali, às vezes enrolando, falando coisas que nós nem queríamos, estamos com o coração tão apertado. Nem agora eu acabei de orar e eu fui sincero com o Senhor: Senhor, eu estou um pouco cansado, estou assim, estou assado, mas Senhor, não deixa eu esquecer do foco, que é a salvação. E assim como Ruth, ela falou: estende sua capa. Eu falei: Senhor, eu preciso da sua graça, eu preciso do seu amor, eu preciso do seu cuidado, eu preciso da sua direção, eu preciso da sua disciplina, eu preciso da sua força, eu preciso ter fé, eu preciso do Senhor para tudo. Assim temos que ser nós aos pés do Senhor. Ruth estava dando um exemplo humano de como ela precisava, né, de um socorro, de um auxílio. E ela expôs a fragilidade dela para Boaz. E Boaz aqui, ele representou um homem cheio da presença de Deus. Aí você fala: por quê, irmão? Olha só, a Bíblia relata que Boaz, ele já tinha comido e bebido e tinha se alegrado e foi se deitar e acordou no meio da noite e encontrou aquela moça bonita, jovem,
aos pés dele, toda arrumada. Se ele não fosse um homem de caráter, o que ele poderia fazer? Bom, essa moça já é viúva. As mulheres naquela época já não tinham muito valor, tanto as casadas como as jovens, imagine as viúvas, né? Ele podia falar, eu posso me aproveitar dela, usar dela à noite, ninguém vai saber. E quem vai acreditar numa viúva estrangeira? Olha só, Boaz, sabendo de todo esse contexto, ele podia o quê? Se aproveitar do momento e abusar dessa moça. Abusar, podia se aproveitar e tirar proveito daquilo para uma coisa carnal. Mas Boaz, aqui, olha só como é um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele olhou aquela moça que pediu, estava ali pedindo para ser resgatada, né? E ele falou, ó, sei, a Bíblia diz assim, ó, diz no 10, diz assim, ó, Boaz lhe respondeu, o Senhor a abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Você vê, Boaz falou assim, você podia ter ido atrás dos jovens, ricos, né? Você, como uma moça bonita, jovem, podia ter arrumado outro casamento. Mas você veio até a mim e você também não se aproveitou da minha situação vulnerável, de já estar alegre com o vinho, estar cansado do trabalho, né? Para conseguir algo. Então ele falou assim, todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa, olha só. Todo mundo sabe que você tem características de uma moça de Deus. E olha que bacana, aí Boaz falou assim, saiba que agora eu vou fazer tudo o que você me pedir. E Boaz, ele não usou daquele momento, daquela fragilidade, daquela necessidade de Ruth para abusar dela, para tirar proveito dela. Não. Pelo contrário, ele enalteceu a atitude dela e falou, você podia ter ido atrás dos jovens, né? Mas não. E olha que bacana. Vamos trazer para o nosso contexto. Hoje a igreja, muitas pessoas na igreja estão indo atrás dos jovens, né? O que é os jovens? Essas igrejas aqui modernas, que pregam uma super graça, que prega que tudo é permitido. É como se a igreja fosse Ruth. Ela podia ir atrás das coisas mais fáceis, das coisas mais bonitas aos olhos, que nem essas igrejas que faz um show gospel, não sei o que, e com luz. Ela podia ir, não, mas ela foi até Boaz. É como se fosse uma igreja tradicional, que vivesse os valores de Cristo. Ela falou, não, mas eu não quero a alegria do mundo. Eu não quero viver essa juventude. Eu quero uma igreja que prega Cristo. Eu quero onde tem Cristo. E olha só, Boaz, ele se admirou daquela atitude e falou para ela, deite-se aqui comigo. Ele não falou, deite-se para ter algo comigo. Deite-se aqui comigo pela manhã. E olha só que bacana, hoje em dia, você vê que se um homem, uma moça bonita, um homem do mundo, ele vê a moça bonita fragilizada, necessitando de algo, geralmente ele usa daquela situação para aproveitar da moça, aproveitar do momento. E quantas moças hoje em dia, jovens como Ruth, mas sem a direção de Deus, elas são usadas, né, como objeto. Às vezes porque quer estar com pessoas que têm fama. Nem você vê o caso do Neymar, aquela moça que foi até Paris para se deitar com ele. Pela fama dele, nem conhecia ele.
mas foi pela fama, pela necessidade. Às vezes, fala, se eu me deitar com o Neymar, fizer um vídeo ou engravidar dele, minha vida tá feita, né? Olha só que coisa horrível. Mas não, Ruth, ela foi como uma serva de Deus e falou assim, ó, que o Senhor me resgate, quer dizer, tem um compromisso comigo. E Boaz, por outro lado, ele não abusou, ele não aproveitou do momento. E isso que eu queria enaltecer com a gente. Um homem de Deus, independente do momento, ele nunca vai se aproveitar para tirar vantagem. Na igreja, às vezes não se ensina isso, mas nós não devemos tirar vantagem dos momentos frágeis que as pessoas passam. Pelo contrário, nós temos que ser solução e nos comprometer a ajudar. E Boaz, ele era um homem cheio da virtude de Deus, porque aqui demonstra o caráter de um homem de Deus. Como que nós temos que ser homens na igreja? Não aproveitar do momento, da fragilidade, da situação, não só no caso de um relacionamento, né? De um homem para mulher, nos negócios. Às vezes você é cristão, aí tem um irmão que está passando uma necessidade, aí ele chega para você e fala, irmão, estou vendendo meu carro, tal. Aí você que é cristão, que devia ajudá-lo a achar uma solução, ou então comprar por um preço justo, você vê a fragilidade daquele irmão e você oferece migalhas, porque você tem visto que ele está passando necessidade e você acha ele como uma pessoa do mundo. Porque você está vendo a fragilidade daquela pessoa e você fala, ele está vendendo porque ele está necessitado, eu vou oferecer o mínimo, mesmo sabendo que é desonesto, que aquela pessoa trabalhou, eu vou oferecer o mínimo e ela vai me vender e eu ainda vou chegar na igreja e contar o testemunho. Você não teve os valores, porque você viu que aquela pessoa está necessitada. Você sabe que o carro daquela pessoa vale X e você fala, vou pagar só Y. Porque ele está necessitado, ele vai aceitar qualquer coisa. E quantas das pessoas na igreja hoje estão vivendo lá dizendo ser de Deus, mas tem um caráter duvidoso. Tem um caráter que não é igual ao de Cristo. O seu falar não é de Cristo. O seu se portar não é de Cristo. O seu andar não é de Cristo. Quantas pessoas hoje na igreja vê uma moça chegando vulnerável ainda? E além de você ajudar, abraçar espiritualmente, não. Você olha com outros olhos. Quantas vezes eu já vi isso? Você não tem a característica de um homem de Deus. Mas hoje Deus, nessa mensagem, Ele está mostrando para nós que aquele que é servo dele, ele tem suas características. Assim como Cristo estendeu o seu manto de glória, de redenção, para nós que outrora estávamos afligidos, necessitados do Redentor, e Cristo veio para nos salvar, para nos resgatar. Cristo, ele podia ter olhado e falar, eu vou varrer essa humanidade da terra porque não presta, é pecadora. Não, ele não olhou isso, ele falou que não, eu vou resgatar o meu povo. Ele se desfez da sua glória, da sua majestade, desceu até estender o seu manto de amor para conosco. Cristo estendeu e salvou o perdido, curou o doente, transformou a vida daquele que andava em trevas. Ele converteu o caminho daqueles que estavam indo rumo à perversão e à perdição. Cristo olhou para a nossa necessidade e a nossa vulnerabilidade e não se aproveitou dela para impor algo, mas nos mostrou amor. Pastor Jair, no sábado,
no culto aqui em casa, ele falou uma coisa muito bonita. Muitos estão indo na igreja hoje pela necessidade ou medo de ir para o inferno. E esses não vão chegar aos céus. Porque não reconheceram o amor de Cristo. Cristo não está aproveitando uma oportunidade para você ficar perto dele. Não, Cristo, ele se desfez da glória dele. Cristo é Deus. E veio estender o seu manto de misericórdia, de compaixão sobre nós, para nos perdoar, para nos salvar. E um manto tingido com seu sangue, ele deu toda a vida dele por nós. E foi por amor. E às vezes você vai para a igreja, você vai atrás de Cristo pela necessidade, realmente, como Ruth. Ela foi atrás de Boaz pela necessidade, pelo medo do futuro. Mas ela encontrou em Boaz um homem que expressava Cristo. Boaz não falou assim, não, fica aqui comigo, eu vou se aproveitar de você, deita-se comigo, eu vou ter hoje com você aqui à noite e tal. Não. Boaz demonstrou amor. Boaz demonstrou compaixão, respeito, assim como Cristo. Cristo trata a igreja como o vaso mais frágil e se deu para a igreja como um marido tem que se dar para sua esposa. E muitas das pessoas que hoje falam, tenho que estar na igreja, né? Porque se eu não estiver na igreja, eu vou para o inferno. Você não vai chegar aos céus. Porque você ainda não sentiu o amor de Cristo no seu coração. Você é só um interesseiro atrás das coisas de Deus. É totalmente diferente de Ruth. Ruth estava pedindo um resgatador. Ela não era uma meretriz atrás de bênçãos. Desculpa falar isso para vocês. Quantas pessoas na igreja hoje estão vivendo como uma meretriz de Cristo, atrás do que Ele pode dar, sem sentir o amor de Cristo, sem saber o valor. Mas se você for como Ruth, querer um compromisso, um resgatador, você vai conhecer a Cristo. Cristo, ele enaltece a igreja que quer um compromisso com ele. Cristo, ele não quer meretrizes. Aqueles que vão até ele só com interesse. Já viu aquelas pessoas que falam assim, não, eu sou de Deus, aí não vai para a igreja, não ora, não jejua, não faz nada. Aí passa uma luta, ou ora por mim. Você sabe porque fala ora por mim, né? Porque sabe a vida que está vivendo. Ou ora por mim aí. Uma pessoa que não tem compromisso com Deus, que não reconhece o amor de Deus, que não sentiu a graça de Deus, o manto de Deus sobre a vida dele, o resgate de Deus. Sabe, irmãos, é muito difícil falar isso para vocês. Mas quantas das vezes nós, antes de nos comportarmos como Ruth, como a Bíblia diz aqui, né? Uma mulher que no meio das pessoas era tida uma mulher de caráter, nós como igreja, ser tido como uma pessoa de caráter, a igreja de caráter que tem compromisso com Deus, que se sujeita aos pés de Cristo. Não, nós estamos sendo tidos como uma meretriz. Estamos atrás de Deus pelo que Ele pode dar, pelo pão, pela bebida, medo de ir para o inferno, e não pelo amor. Só que olha que bacana essa história. Assim Boaz, refletindo a glória de Deus, ele falou para ela, eu vou fazer tudo o que você me pede. Porque Boaz viu em Ruth uma mulher virtuosa. E assim como Cristo vê na igreja, uma igreja virtuosa, que se sujeita a Ele,
Quando a Bíblia fala assim, se arrumou, se banhou, pôs a sua melhor roupa, é como se você estivesse falando assim, a igreja, ó, se santificou, se separou, se consagrou, se arrumou para ter um encontro com Deus. E aí você vê que Boaz, ele falou para ela, eu vou te resgatar. Eu vou fazer tudo o que você pediu. E não é assim também que a Bíblia diz? Que Jesus falou, tudo que você pedir em meu nome, crendo eu farei. Será que Jesus falou assim, que Jesus não falou para nós também? Que se nós nos convertermos, se arrependermos dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, Ele vai sarar a nossa terra e do céu vai ouvir a nossa oração e será de novo nosso Deus. Não está na Bíblia isso. Será que Deus ele falou assim, ó, pedir, dar-se-vos-á. Batei e a porta vai se abrir. Porque você é uma igreja, uma parte da igreja que se santifica, que se separa, que se consagra, que se arruma para Deus. E quando você for aos pés dele, como Ruth foi aos pés de Boaz, desculpa, irmãos, e clamar pelo resgatador, pelas misericórdias, Deus de maneira nenhuma vai te lançar fora. Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar, Ele vai atender o seu desejo do coração. E olha só que bacana, irmãos. Assim como essa passagem expressa o que iria acontecer com a igreja de Cristo, é muito lindo, tudo aponta para Cristo. De Gênesis até o nascer de Cristo, tudo é voltado para Cristo. Assim como demonstra, aqui também demonstra nós como homens aqui, que nós devemos ser homens e mulheres de caráter, não devemos aproveitar o momento, a fragilidade, a situação, para se beneficiar, para tirar vantagem. Ah, o irmão está passando, está enforcado, está num momento difícil. Aí eu vou lá ver o que eu posso tirar dele mais. E ainda falar que vou ajudar. Não. Você tem que estender sua mão e ajudar as pessoas. Sem se aproveitar do momento. Sem se aproveitar da situação. Você tem que tomar cuidado que você carrega no peito. Você carrega em você o nome de cristão, você fala que é de Deus e está se aproveitando, tirando vantagem dos outros. Não faça isso, não. Não faça isso, não, meu. Seja como Boaz, tenha os valores. Sabe, no meio da noite ele podia alegar, né, dar desculpa, né, porque as pessoas quando elas pecam, elas dão desculpa, né? Ah, ele podia falar, eu me aproveitei de Ruth porque eu tinha bebido um pouco a mais, já estava de noite, estava meio zonzo. Ele podia ter usado essa desculpa para se aproveitar de Ruth. Não. Sabe, você quer dar desculpas e o homem ali até aceita. Mas Deus ele está vendo seu coração, meu irmão. Deus está vendo seu coração, minha irmã. A sua intenção desde o começo. A intenção de pecar, de se aproveitar. Então nós temos que nos consertar, e essa palavra é tão rica que Ruth ela foi obediente à sogra, ela fez tudo o que mandou, e a Bíblia fala que depois que Boaz falou para ela, queria resgatá-la, ele falou assim, e aí ela acordou de madrugada porque não era bom ver que ela estava deitada aos pés do homem de manhã, todos iam ver e começar a falar, né? Então olha só como é importante o nosso se portar perante a sociedade. Porque você é um exemplo de Cristo e as pessoas não podem escarnecer das suas atitudes. Já pensou? As pessoas estão aí vê você num barzinho, numa roda de bebida, de música secular, profana, vamos dizer assim. Aí você fala, mas eu não estava bebendo, não estava fumando,
não tava curtindo a música, eu tava ali só pelas amizades. Mas não, as pessoas viram e vão escarnecer de você. E você leva o nome de Cristo, você não pode. Você tem que ter valores, você tem que ser consagrado, separado. Você tem que ser santo, separado. Nós estamos vivendo esse mês o estudo do aonde devemos estar, como devemos nos portar. Jesus irá comigo aonde eu for. Então, se você for ver, tem muitas coisas na sua vida que, como Ruth aqui, ela falou, não é bom, né? Porque vão falar de Boaz, vão falar de mim, quer dizer, às vezes você carrega o nome de Cristo, servo de Cristo, serva de Cristo, e você tem atitude, você fala palavrão, você é uma pessoa brinquenta, rixosa, uma pessoa que discute, e a pessoa fala, você não é de Deus, você não vai para a igreja, não é assim que a pessoa fala, você não vai para a igreja. Entendeu? Ruth não estava só preocupada com a fama dela, porque ela era uma viúva estrangeira. Ela estava preocupada com o que iam falar de Boaz também. Será que você tem preocupado se as pessoas vão escarnecer de Cristo? Falar, ela não é serva de Deus aí? Olha o Deus dela aí, no meio da bagunça. Então nós temos que ser pessoas de valores, irmãos. Você fala, irmão, você prega muito sobre valores, pouco sobre bênção, sobre revelação, sobre profetização, essas coisas. Sabe o que acontece, irmão? Como diz aqui, se você for uma pessoa de valor, temente, obediente a Deus, se pôr aos pés dele, se humilhar, tudo aquilo que você pedir, Deus vendo que é bom, ele vai conceder. Como Boaz, ele falou, não, tudo que você pedir eu vou fazer. Então a gente não tem que ficar atrás dessas bagunças. Você tem que ser um homem ou uma mulher de caráter, santa, separada, consagrada a Deus, porque quando você orar e Deus vê que é bom, que vai te ajudar, Ele vai derramar sobre a sua vida. E Ele não vai te deixar passar necessidade, faltar o pão sobre a sua mesa. Você entendeu por que eu prego muito valores? Porque um homem e uma mulher de valores, eles encontram o favor de Cristo, o estender da capa de Cristo. Aí eu que estou chegando na igreja hoje. A igreja serve para te instruir e te levar a Cristo com os valores. E Ele vai te ajudar no seu começo. E para quem está há muito tempo, tem que estar sempre se esmerando. Então olha só, meus irmãos, que bênção essa palavra. Que palavra maravilhosa. Aí diz que pela manhã Boaz falou, é bom não ir mesmo. Aí ele encheu 6 medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou, como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito. Acrescentou, ele me deu essas 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias. Você viu? Quando você está aos pés de Cristo, quando você está servindo a Cristo, não só você vai ser abençoado, como aqueles que estão na sua casa. Ruth não só voltou com a promessa de ser resgatada, salva, como também levou o alimento para casa, aquilo que elas necessitavam. E aí diz no 18, Então disse Noemi, agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Olha só, minhas irmãs. Noemi falou assim, fique em paz. Esse homem aí ele não vai descansar enquanto não resolver sua causa. E não é assim Cristo também. Cristo veio à terra e não descansou até pagar o preço do resgate por mim e por você. Glória a Deus. Ele te resgatou, te comprou por um preço de sangue. Hoje eu e você podemos dizer, somos de Cristo, a noiva de Cristo, a igreja pura. Então Ruth, ela viu que
Ela viu que aquele homem, Boaz, ele tinha um caráter. Ele não deu a palavra, vou fazer, não. Sabe o que acontece? Muita gente se diz de Deus, não tem nem palavra. Não, irmão, vou fazer isso. Ô, irmão, você fez isso? Não, esqueci. Aí vem aquela desculpa, né? O tempo. Porque isso, porque eu tenho muita... São pessoas sem palavras, sem Cristo, sabe? Sempre tem uma desculpa porque não fazem as coisas. Porque promete e não cumpre. Pessoas sem palavra. Você, quando tem a sua palavra, a Bíblia fala assim, que a sua palavra seja assim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Fala, irmão, eu posso fazer, eu tenho compromisso, eu vou. Irmão, não posso fazer. Não dá pra mim, não vou. É homem de palavra, mulher de palavra. Então, Ruth, ela descansou e falou, não, se Noemi falou, eu vi que ele não se aproveitou de mim. Assim somos nós temos que ter caráter, falar, é sim ou é não. Eu concordo com isso, não concordo. Irmão, mas a igreja vai te julgar, os irmãos vão te julgar. Não importa, eu aprendi isso, eu não abro mão. Como eu conversava com um pastor uns dias atrás, ele falou algo muito bonito assim, tem coisas que são inegociáveis, inclusive a palavra de Deus. Não tem jeitinho, não tem negociável. É sim, não. Eu posso estar? Não posso. Eu vou estar? Não vou estar. É sim, não. Irmão, mas eu vou ficar triste se você não vir aqui na minha casa. Aqui vai ter Você não se importa, né? Vai ser uma festa só. Vai ter bebida, mas eu amo... Não, fulano, não posso. Não vou. Porque eu sou cristão. É sim, não, não. Não tem pressão psicológica comigo. Irmão, mas o pastor da igreja falou que você tem que fazer isso na igreja, esse negócio. Fala, não negocio. Não concordo. Mas ele vai te dar bronca, ele pode fazer o que quiser, mas eu não negocio as coisas de Deus. Sabe, irmãos, eu vim de uma igreja onde eles empurravam a goela abaixo, coisas que não agradavam a Deus, para extorquir do povo, usando a palavra de Deus. E se você não se sujeitasse àquilo, você era humilhado. Eu fui mais de anos humilhado, um dia sim, o outro também. E hoje, depois que Cristo me libertou, eu vi que eu não era preso à religião, nada disso. Eu vi o quanto que eu negociei a palavra de Deus no começo da minha fé. Aí você fala, e hoje, irmão? Não abro mão de viver com Cristo, de ter um caráter de Cristo, de ensinar o caráter de Cristo. Graças a Deus hoje, pela glória e misericórdia de Deus, estamos vivendo vias de fato, assim, terminando para abrir a igreja no campo do Maristela, num ministério abençoado que é o Avivamento Bíblico, onde as pessoas nos receberam muito bem, não nos impuseram doutrinas humanas ou coisas hereges, pelo contrário, nos abraçaram, não estão se aproveitando da gente pelo momento, pelo contrário, estão nos ajudando muito e glorificamos a Deus por isso. E como é bom viver em Cristo com pessoas com caráter de Cristo. Sabe, eu fico muito feliz. Tem coisa que sempre vai haver divergência entre um irmão com o outro, porque temos visões diferentes. Mas saber que tem pessoas de caráter à sua volta, que não te usam, que não te exploram, é muito bom. Muito bom. Eu vendo essa palavra aqui e vendo Noemi falando para Ruth, falou, ele não vai descansar, eu lembro de Jesus. Ele não descansou para resgatar a minha vida, a sua. Então, se você hoje está indo para a igreja só por medo de não ir para o inferno, se você está indo hoje na igreja só para receber bênçãos ou ter uma vida nessa terra estável, eu te convido a conhecer a Cristo. Eu te convido a meditar no caráter de Cristo.
E você vai descobrir um amor onde eu acredito que você vai estar de joelhos aos pés de Cristo, dizendo: eu não estou aqui por mais nada, a não ser pelo seu amor. Amém? Essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos. Que nós devemos ter caráter, que nós não devemos negociar a nossa santidade, que nós não devemos se aproveitar do momento, da situação, devemos expressar Cristo em todo momento. Mesmo se aquilo ali vai nos prejudicar, mas é melhor você se prejudicar e servir a Cristo do que tirar vantagem e ser motivo de vergonha. Amém? Que Deus abençoe vocês, meus irmãos e irmãs. Que vocês aprendam que se você se portar, se separar, se consagrar para Deus e se pôr aos pés dele, ele vai atender o pedido do seu coração. Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Eu queria orar com vocês, meus irmãos. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que nessa noite o Senhor venha colocar caráter em nós. Meu Pai, venha nos ajudar a nos convertermos ao Senhor, a estar na sua presença por amor, a se humilharmos ao Senhor, meu Pai, por amor, a estar aos seus pés sabendo que o Senhor é o nosso resgatador, a saber que hoje o Senhor já pagou o preço por nós, já nos resgatou, meu Pai, do mundo, da perdição. Senhor, não há nada maior que o seu amor e o preço que o Senhor pagou por nós. Nada se compara ao Senhor. É por isso que hoje, meu Pai, abrimos mão de tudo para estar com o Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor nesta noite, estende a capa, Senhor, a capa da tua misericórdia, sobre esse irmão, essa irmã que está aos teus pés neste momento, se humilhando, falando: Senhor, me resgata. Resgata-me, Senhor, do pecado, dos medos, da doença, das minhas fragilidades. Às vezes está aos teus pés agora, Senhor, falando: Senhor, me resgata porque eu não sei como eu cheguei até este lugar, mas eu não consigo voltar. Estende as suas mãos, Senhor, para mim. Então, Senhor, estende o teu manto, as tuas mãos, para resgatar o meu irmão que se encontra no fundo do poço, perdido, cansado, desanimado, com medo do futuro. Quantas pessoas ansiosas, meu Pai, depressivas, com fobia, doença desse século, com medo do futuro, medo de morrer na miséria. É falta de confiança, Senhor. É falta de saber que tem um resgatador, que é o Senhor Jesus Cristo, que já pagou o preço, que falou que nós devemos se preocupar com o reino dos céus, mas que as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Mas que hoje, Senhor, o Senhor resgate esse irmão, essa irmã, que se encontra perdida, aprisionada na depressão, na ansiedade, na fobia, se encontra com medo, meu Pai, do que há de vir. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dá valores, nos dá caráter, Senhor, para vivermos uma vida que agrade ao Senhor, expressando o amor do Senhor, vivendo com o Senhor. Meu Pai, nessa terra, não há nada, meu Pai, que possa se comparar ao seu amor. Não queremos as bênçãos, Senhor, mas queremos o abençoador. Queremos o nosso resgatador, que é Jesus Cristo. O Senhor é maravilhoso, Senhor. O Senhor demonstrou todo o seu amor para a igreja, para o seu povo, para o mundo. O seu sangue verteu naquela cruz por nós. Ah, Senhor, quão bom é saber que existe um Deus tão valioso, um Deus com caráter ímpar, único, imaculado, um noivo que pagou o preço pela sua noiva, Jesus Cristo. Isso para nós é o suficiente, Senhor. Nós te amamos, Senhor.
Te amamos porque o Senhor é o nosso resgatador, o nosso Deus, o nosso exemplo. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, transforma o caráter desse irmão e dessa irmã que tem chegado na igreja. Dê novos valores, Senhor. Dê nova visão, novos pensamentos, para que nós possamos chegar, Senhor. Chegar a um dia estar com o Senhor, vivendo com o Senhor, no reino do Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego a igreja, a vida desse irmão, dessa irmã que vai ouvir. Que tudo seja para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe grandemente essa noite. E saiba que Jesus, Ele estendeu a sua capa sobre a sua vida. E Ele te resgatou, se você aceitar. Aceite a graça hoje. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus dê força, graça e paz na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.